Capítulo 861, Suprimindo Yaoyu e tradução. Do Koan Revisão. Ed Padrim. Você. Os lábios cor de cereja de Situ Yaoyu se afastaram um pouco, sua voz tremendo. Ela não tinha ideia do que dizer. Se a alabarda sanguinária da grande desolação fosse usada por uma potência do reino mar divino, então, com seu peso aterrador e a verdadeira essência que seria colocada nela, podia-se dizer que ela teria um poder incomparável. Agora que havia caído nas mãos de Situ Yaoyu, embora não pudesse mostrar sua maior força, ela ainda podia usar sua energia para movê-la. Mesmo assim, apenas seu movimento de corte para baixo era mais do que surpreendente. A alabarda sanguinária da grande desolação era uma arma que poderia destruir uma montanha se ela cortasse para baixo. Agora, ainda tinha a energia adicional de Situ Yaoyu para movê-la. E tal ataque foi bloqueado diretamente por Li Ming. KKK. A lança vermelha na mão de Li Ming se curvou ao extremo. Esta era uma arma padrão para o serviço da cidade secular da Fênix. Apesar de ser apenas uma arma de grau celestial de nível médio, em termos de resistência, na verdade superava um tesouro de grau celestial de nível alto em muito. E com o espírito de batalha de nível prata de Li Ming ligado a ela, foi capaz de resistir abruptamente à alabarda sanguinária da grande desolação sem quebrar. Li Ming entrou em erupção com um grito e os músculos de seus braços de repente se projetaram para fora, as veias azuis se contorcendo. Ele exauriu toda a sua força para repentinamente empurrar para frente, restaurando a lança vermelha em sua forma reta. Situ Yaoyu sentiu um potencial irrefreável em direção a ela quando ela voou para trás. Ela desceu no ar por várias milhas, o sangue em seu corpo escorrendo, suas entranhas doendo como todos os seus órgãos estavam sendo torcidos dentro dela. Depois de resistir ao ataque da alabarda sanguinária da grande desolação, ela foi facilmente atacada por Li Ming. O quê? Situ Yaoyu não se atreveu a acreditar que isso era real. Se Li Ming tivesse usado uma habilidade marcial para atacá-la, então o Situ Yaoyu não teria medo. A alabarda sanguinária da grande desolação tinha o atributo de quebrar todos com força absoluta. Ela poderia depender do seu poderoso potencial para destruir todos os ataques baseados em verdadeira essência. Mas algo que ela nunca achou possível havia acontecido. Li Ming a confrontou frontalmente e bloqueou seu ataque. De onde veio essa força? Ele era mesmo humano. Era como se ele fosse um dragão ancestral. Tinha que ser conhecido que Situ Yaoyu era a portadora da alabarda sanguinária da grande desolação. Mesmo que ela não tivesse força física para movê-la, ela ainda poderia manejá-la com sua energia e usá-lo para esmagar seus oponentes. Mas Li Ming era seu inimigo. Era impossível para ele derramar qualquer energia na alabarda sanguinária da grande desolação. Isso significava que ele só podia confiar em sua própria força física para bloquear a alabarda sanguinária da grande desolação. Normalmente, um artista marcial só passaria pelos 6 estágios do treinamento corporal: treinamento da força, treinamento da carne, treinamento das vísceras, alteração dos músculos, forjamento ósseo e condensação de pulso. Durante esse tempo, a força corporal de uma pessoa aumentaria de novo e de novo. Mas depois de passar pela condensação de pulso, a força de uma pessoa só aumentaria lentamente. Além disso, a força de uma pessoa aumentaria novamente durante a purificação da medula no reino Xian e também quando o corpo fosse reformado durante a destruição da vida. Um gênio monstruoso teria a força de 50 a 60 mil jins e até mesmo alguém com força divina inata não superaria a força de 70 a 80 mil jins. Afinal, um artista marcial simplesmente não usaria essa luta de força. Um artista marcial da destruição da vida poderia usar a energia da terra e do céu para criar luzes de espada e facilmente cortar uma montanha, então por que eles se preocupariam com meras várias dezenas de milhares de pontos de força? Mas agora, Li Ming havia destruído completamente toda a compreensão de Situ Yaoyu. Não era apenas Situ Yaoyu, mas até mesmo os outros artistas marciais assistindo estavam perplexos. Isso incluía até mesmo os anciões supremos do reino mar divino. Olhando para a aparência bonita e esbelta de Li Ming, ele não parecia alguém que pudesse entrar em erupção como uma força tão aterradora. Tal força sobrenatural,
Isso também poderia ser um tipo de corpo divino. Dentro da região central do continente da queda do céu, os corpos divinos, as linhagens de sangue divinas e as variações no Dantian eram todas ideias profundamente enraizadas no coração das pessoas. Para eles, qualquer coisa que pudesse aumentar grandemente o talento ou a força marcial de alguém seria chamada de corpo divino. Por exemplo, a linhagem da fênix ancestral de Li Ming. Talvez não seja um corpo divino, mas sim uma técnica especial de aprimoramento da força corporal que depende da verdadeira essência. Em um barco espiritual, um velho vestido de azul elogiou. Seu nome era Shang Yuetian e seu cultivo era no nível inicial do reino mar divino. Ele era o grande ancião da Terra Santa do clã familiar Shang. O clã familiar Shang era parte do reino divino da Forja Sublime e todas as suas gerações anteriores estavam em boas relações com o reino divino da Forja Sublime. Eu também acho. Caso contrário, ter dois tipos de corpos divinos simultâneos é aterrorizante demais. Ao lado de Shang Yuetian, um homem de meia idade e de cabelo preto comentou. Seu cultivo também estava no reino mar divino e ele estava no nível intermediário do reino mar divino. Ele era um subordinado do reino divino das 9 fornalhas. Embora esses dois anciãos supremos do reino mar divino tivessem muita experiência, nunca tinham ouvido falar das técnicas do caminho marcial do fortalecimento corporal como os 8 portões internos escondidos ou 9 estrelas do Palácio do Dao, que poderiam dar a alguém a força de milhões ou até bilhões de jins. Isso simplesmente excedia tudo o que eles sabiam. Muito menos agora, mas mesmo 100.000 anos atrás, não havia quase nenhuma técnica do caminho marcial do fortalecimento corporal que os artistas marciais deixaram no continente da queda do céu. Isso porque o continente da queda do céu simplesmente não tinha recursos suficientes para gastar livremente. Esta técnica secreta raramente é vista, mas não importa quão poderosa seja a força corporal, apenas uma quantidade limitada pode ser transformada em poder de combate. Shang Yuetian pensou em voz alta. Os artistas marciais do continente da queda do céu nunca haviam colocado a força do corpo em alta consideração. Era assim como mortais que usavam armas de pólvora e subestimavam os sabres e espadas. Situ Yaoyu se acalmou depois de um breve período de choque. Ela acreditava que Li Ming deveria ter reforçado vigorosamente sua força através do uso de alguma técnica misteriosa. No entanto, esse tipo de técnica inevitavelmente tinha limites. Era impossível manter por longos períodos de tempo. Deixe-me ver quantos dos meus movimentos você pode bloquear. Situ Yaoyu deu um grito frio e correu em frente mais uma vez. Ela levantou a alabarda sanguinária da grande desolação em suas mãos e bateu na direção de Li Ming novamente. Clang! A alabarda sanguinária da grande desolação colidiu brutalmente com a lança vermelha de Li Ming mais uma vez. Em cada colisão, a lança vermelha na mão de Li Ming se deformava violentamente. Ela se tornava uma lua crescente ou como um arco curvado. Os dois braços de Li Ming continham uma força divina aterrorizante. Depois de dobrar, a lança vermelha retornaria como um chicote, cada movimento suficiente para sacudir as montanhas. Clang! 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 Era como se um sino divino do céu estivesse sendo tocado de novo e de novo. Um som aterrorizante ecoava por todo o mundo, alvejando os céus e penetrando profundamente na terra. Os poderosos ataques desencadearam uma violenta tempestade de energia que avançava em todas as direções, fazendo com que lava e pedras rolassem pelo ar. Os dois lutaram do mar de lava até os picos de outras montanhas e daqueles picos das montanhas aos vales profundos. Onde quer que eles lutassem, as montanhas se estilhaçariam. Cada passo que Li Ming dava foi o suficiente para esmigalhar o chão, fazendo com que uma tempestade de pedras esmagadas voasse para o ar. Tal método de luta deixou o couro cabeludo de todos os artistas marciais formigando com medo e suas almas tremendo. Isso nem parecia uma luta entre artistas marciais. Pareciam duas bestas viciosas ancestrais que lutavam ferozmente umas com as outras. Bang! Situ Yaoyu foi varrida a vários milhares de pés pela lança de Li Ming. Ela usou a alabarda sanguinária da grande desolação para se prender ao chão e abrandar o impacto, fazendo com que uma fissura enorme aparecesse no chão.
Situ Yaoyui levantou-se com dificuldade. Seu sangue agitado dentro dela e seu peito branco e cremoso subindo e descendo ferozmente devido à exaustão. Suas mãos já estavam dormentes. Neste ponto, Situ Yaoyui não era capaz de manter firmemente a alabarda sanguinária da grande desolação. Seus dois braços pareciam com raízes de lótus tremendo ao vento, como se ela fosse uma velha no final de sua vida. Ela observou Li Ming aproximar-se dela não muito longe e um traço de pânico e pavor finalmente apareceu em seu rosto bonito. Li Ming simplesmente não parecia saber o que era a exaustão. Sua força continuava a crescer, tornando-se cada vez mais feroz à medida que a batalha se arrastava. Isso a fez sentir um medo crescente em seu coração. Ela estava se aproximando rapidamente do seu limite. Embora os dois tivessem entrado em confronto várias vezes, eles ainda não haviam se ferido diretamente. Mas, sob o apoio da força de mais de 1 milhão de jins, cada colisão era como o impacto de um meteoro caindo, um enorme impacto avassalador que se espalhava pelo ar. Mesmo com suas armas como amortecedores, essa força tremenda ainda passava por seus órgãos. Se esse dano se acumulasse, agitaria o sangue de uma pessoa dentro dela. Se agitasse o suficiente, até mesmo seus órgãos se separariam devido ao choque e sangrariam. Depois de dezenas de ataques, Situ Yaoyui quase sentiu seus ossos se quebrarem. Quanto a Li Ming, quanto mais ele lutava, mais feroz ele se tornava. Como Situ Yaoyui falou, o sangue começou a fluir dos cantos de seus lábios. Assim que ela estava prestes a falar mais, Li Ming deu um passo para frente e atacou. Vosh! Li Ming ergueu a lança longa no ar. O poder esmagador de sua lança desceu, trazendo consigo a pressão de uma montanha caindo. Situ Yaoyui, com força, suprimiu a dor em seus braços e ergueu a alabarda sanguinária da grande desolação para bloquear este ataque. Bang! As pernas de Situ Yaoyui balançaram. Sua técnica de voo simplesmente não era suficiente para suportar uma força de impacto tão grande. Uma parte do seu corpo foi imediatamente enterrada na rocha, não é bem isso, mas decidi adaptar pela continuação. A colisão de suas armas fez com que os vasos sanguíneos em seus braços explodissem. O acúmulo dessas pequenas feridas faz com que o sangue se agitasse, finalmente ultrapassado os limites de seu corpo. Os vasos sanguíneos e meridianos em seus braços estavam em um total caos, com os tendões e ligamentos quase dilacerados. Situ Yaoyui mal conseguia segurar a alabarda sanguinária da grande desolação. Sua mente ficou em branco e ela queria recuar, mas nessa hora Li Ming atacou com sua lança novamente como uma montanha desmoronando. Bang! As duas armas do tipo haste impactaram-se mutuamente novamente. O corpo de Situ Yaoyui tremeu e seus braços claros como jade ficaram cobertos de sangue. Vários de seus ossos também haviam fraturado. Ela vomitou um bocado de sangue quando uma imensa força de impacto saiu do seu corpo, fazendo com que inúmeras pedras disparassem para o ar. Com Situ Yaoyui como o centro, a área ao redor em um raio de centenas de pés de largura quase desmoronou. Quanto a Situ Yaoyui, originalmente apenas as pernas tinham sido presas na rocha, mas agora toda a sua cintura e barriga também estavam enterradas. O rosto de Situ Yaoyui queimava de vergonha e raiva. Ela queria suprimir a dor em todos os seus órgãos e sair dali, mas Li Ming não lhe deu a chance. Sua lança desceu com violência novamente. Bang! Situ Yaoyui não foi capaz de resistir a este ataque. Os ossos de seus dois braços foram despedaçados e o sangue começou a jorrar de sua cabeça. Naquele momento, ela sentiu o mundo virar de cabeça para baixo enquanto sua mente ficava tonta e o trovão rugia em seus ouvidos. As pedras quebradas ao redor de seu corpo tinham sido completamente esmagadas em pó pela tremenda força de impacto, fazendo com que areia e fumaça voassem nos céus. Situ Yaoyui foi completamente enterrada por Li Ming, deixando apenas a cabeça do lado de fora. Aquela Situ Yaoyui, que era arrogante e soberba, aquela filha orgulhosa de um país que se parecia com uma fada imortal da lua, na verdade tinha sido espancada até ficar como uma aparência tão miserável. Todos os artistas marciais presentes engoliram em seco suas gargantas com violentos espasmos.
Mesmo que Situ Yaoyui alcançasse o reino Mar Divino no futuro, ela nunca seria capaz de apagar a humilhação de hoje. Na frente dos olhos de todos, ela foi jogada no chão por Li Ming como se ela não fosse nada além de uma estaca. Depois que a batalha chegou a este estado, a vitória e a derrota haviam sido quase decididas. Mas Li Ming não tinha a intenção de mostrar um pouco de misericórdia ou compaixão. Ele agarrou sua lança vermelha, derramou energia e atacou novamente. Bang! Todas as pedras esmagadas no chão explodiram como uma fonte. Situ Yaoyui deu um grito lamentável quando seu corpo esbelto foi enviado voando para trás pela tremenda força de impacto. Ela vomitou o conteúdo de uma boca cheia de sangue. Voando pelo ar, ela não tinha mais a mínima força. Agora que a alabarda sanguinária da grande desolação havia perdido o controle da energia, ela caiu no chão. Bang! A alabarda de sangue de 10 pés de comprimento atingiu o chão, fazendo com que um enorme buraco de 200 pés de largura aparecesse. Toda a rocha ao redor se quebrou em incontáveis fragmentos. E o corpo inteiro de Situ Yaoyui estava coberto de sangue. Ela parecia um saco de carne desossado dentro dos escombros, mole e imóvel, perto do limiar da morte. Vendo tal resultado, todos os artistas marciais que assistiram à batalha ficaram sem falas devido ao completo choque. Enquanto olhavam para Li Ming, banhado em sangue, palavras como cruéis, rude, vicioso, tirânico e tudo isso parecia muito leve e fraco para descrevê-lo. Usando sua poderosa força corporal para bater com força em Situ Yaoyui até que ela não tivesse um osso que não estivesse quebrado em seu corpo. Esta cena era muito mais chocante do que aquelas magníficas e lindas trocas com a verdadeira essência. Além disso, o mais incrível foi que a arma que Situ Yaoyui usou era a arma que poderia esmagar uma montanha, a alabarda sanguinária da grande desolação.